Boa noite. Hoje vamos realizar uma entrevista que faz parte do nosso projeto de pesquisa e extensão orientado pela docente Carolina Pascoal. Nossa convidada dessa noite é a doutora Rafaela Ferreira Santos, advogada, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões e atual presidente da Comissão da Advocacia Jovem da Subseção de Inhumas. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Carolina, a doutora Rafaela, por ter aceito o nosso convite de participar dessa entrevista hoje. Bom, antes da gente começar a fazer as perguntas, eu gostaria de dar uma breve introdução para vocês sobre do que se trata o nosso projeto, nosso artigo. Bom, nosso artigo tem como temática a responsabilidade parental, que é um tema crucial para o desenvolvimento saudável das crianças e dos jovens atualmente. E a gente buscou explorar o relacionamento entre os genitores e os filhos e também os princípios básicos, éticos e morais que formam o caráter dessas crianças. Durante o nosso projeto, a gente pôde perceber que existem muitos desafios hoje em dia que afetam diretamente o bem-estar infantil. E dois deles, que é o que vamos abordar aqui hoje, se tratam da guarda compartilhada e a alienação parental. Então, a respeito desses temas, eu gostaria de perguntar para a doutora quais são os principais obstáculos que você vê na implementação da guarda compartilhada? Sim, primeiramente, boa noite a todos, meus cumprimentos a todos os ouvintes. Ana, em relação antes de adentrarmos a premissa da problemática mesmo da guarda compartilhada, é importante rememorarmos o que a legislação civil prevê. Porque nós não temos somente a guarda compartilhada como muitos acreditam que seja, né? Então, nós temos aí tanto uma previsão de uma guarda unilateral, quando prevê uma responsabilidade somente de um dos genitores, como também da compartilhada, que é uma responsabilização conjunta de ambos os genitores, tendo cada um deles os mesmos direitos e obrigações. Então, partindo desta ideia, a rigor, a melhor solução a ser adotada nos casos de pais que vivem separados, de fato, é a guarda compartilhada, porque ela mantém a criança próxima tanto do pai quanto da mãe, e estes com os mesmos direitos e obrigações. Ocorre que nós temos que pensar que esse instituto ele requer certas ponderações na sua aplicação, porque muitas vezes as crianças viram objeto de disputa entre os pais que vivem separados. Eles partem de uma premissa de que um é bom, um é mau, um faz certo, outro faz errado. E não é isso que a guarda compartilhada ela prevê. Ela prevê justamente uma harmonia, um princípio de cooperação entre os genitores para que aquela criança que está sendo cuidada, que está sendo preservada, tenha o melhor interesse garantido e não vire um troféu para os pais, né? Então, o maior obstáculo, né, que nós vemos na implementação da guarda compartilhada é esse. É passar dessa premissa de que pais não são adversários, que o que une aquela família não é mais um amor como um casal, mas sim os laços afetivos, os interesses de nutrir o melhor interesse da prole, o melhor interesse da criança. Então, o maior obstáculo é esse, é a gente superar a premissa de que pais não são adversários e sim não devem ser amigos, né? A gente não está exigindo que eles sejam amigos, mas que coloquem os interesses da criança e do adolescente em primeiro lugar. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Doutora, nesse caso que você citou, eu acredito que entre a alienação parental. E eu gostaria que você explicasse para a gente o que seria a alienação parental.
Excelente. Quando a criança ela se torna esse objeto de disputa que eu mencionei inicialmente, já se trata de um indício de alienação parental. Mas o que é de fato? Qual que seria o conceito de fato de uma alienação parental? É uma interferência no psicológico da criança realizada ali por um dos genitores, um monitoramento excessivo que gera um afastamento, um sentimento de aversão ao outro genitor e aos familiares. Então, hoje em dia a gente vê muito falar sobre alienação parental e já virou algo assim muito defasado, para ser bem sincera, porque qualquer tipo de atitude de um dos genitores já é tido como uma alienação parental. Mas não é isso. A alienação ela é um conjunto de fatores que desembocam ali, de fato, numa intervenção no psicológico da criança que gera esse sentimento de aversão, que gera o afastamento de um outro genitor. Então, seriam, por exemplo, não só falar mal do pai ou da mãe, mas fazer também falsas denúncias. Nós temos casos em que um dos genitores omitem deliberadamente sobre informações importantes do outro genitor, que o pai ou a mãe que não está ali sob o convívio diário da criança teria o direito de saber. Nós temos casos em que há de fato, a difamação, a calúnia daquele outro genitor. Então, assim, são diversas situações que, como um todo, após uma análise minuciosa do caso, é que nós podemos afirmar se há ou não indícios de alienação parental. Nós não podemos ver esse conceito isolado, mas sim como toda a peculiaridade do caso concreto para a gente afirmar se existe ou não uma alienação parental. Doutora, também a gente gostaria de saber como o tribunal ele aborda casos de alienação parental e quais são as consequências para o genitor que pratica esta alienação. Certo. Como eu havia falado, nós temos que analisar esses atos, essas práticas diárias como um todo. Então, o tribunal ele tem um cuidado muito grande com essas crianças e os adolescentes que estão sendo vítimas ou supostamente sendo vítimas de práticas desses atos de alienação parental. Então, nós percebemos no dia a dia que o tribunal, ele, antes de afirmar que existe ou não uma alienação, ele busca meios de investigação. Então, nós saímos de uma afirmação de alienação para uma investigação de alienação parental. E como que é feita essa investigação? Precisa ter os meios de acesso à rede de proteção à criança, que é o primeiro passo. O que é essa rede de proteção à criança? É uma rede de órgãos administrativos, né, vinculados ao tribunal, que estão ali no dia a dia protegendo as crianças. Quem são esses órgãos? Ministério Público, Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, Assistência Social. Então, todos eles se juntam para proteger uma criança. A depender, de acordo com o caso, de acordo com o que está exigindo naquele momento, você procura o Conselho Tutelar, que é um órgão de proteção ao direito da criança e do adolescente, ou você vai ter que ir direto no Ministério Público, ou você vai precisar buscar um apoio psicológico junto ao CREAS, ou vai precisar de uma avaliação social através da assistência social. Então, assim que a pessoa ela percebe que a criança ou o adolescente está sendo vítima de alienação parental, o primeiro passo é buscar o apoio dessa rede de proteção social, da rede de proteção das crianças. Posteriormente, esgotada todas essas tentativas quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, a gente tenta resolver o mais consensual, o mais amigável possível para não submeter a criança ao desgaste físico e psicológico de um litígio judicial. Então, quando esgotadas essas tentativas, nós temos que entrar com uma ação de investigação de alienação parental. Nessa ação é onde a gente mais percebe a atuação do judiciário, que aí é o que de fato você quer saber, né? O judiciário, esgotado essas tentativas, ele quer ver de perto qual que foi a atuação dessa rede de proteção.
Se não foi feito previamente tudo isso, o próprio judiciário ele vai determinar que a criança passe por uma avaliação psicológica, ele vai determinar que a criança ela tem um acompanhamento de perto pelo conselho tutelar, que tem uma alçada para cuidar melhor daquela criança, né, e do adolescente. Posteriormente, nós passamos por uma perícia através da equipe interdisciplinar do TJ. Então, o próprio Tribunal de Justiça, ele tem uma equipe preparada para esse tipo de demanda. Se precisar ouvir a criança, eles têm um psicólogo para uma oitiva especial, que a criança ela vai ser ouvida de forma lúdica, que vai ser ouvida de forma didática. Então, a criança ela não é submetida a uma sala de audiências comum, como nós temos aí no nosso dia a dia, que se depara com um juiz, 2 advogados ali litigando, tentando extrair dela ao máximo. Não. Então, o judiciário, prevendo esse cuidado, essa proteção do melhor interesse da criança, ele já cuidou de preparar uma equipe interdisciplinar que possa extrair dessa criança o máximo de informações possíveis e eficazes para que seja detectado ou não os indícios da alienação parental. Doutora, aproveitando ainda o tema da pergunta anterior, eu gostaria de saber se você acredita que as leis atuais são suficientes para proteger as crianças de práticas de alienação parental. Se não, o que poderia ser melhorado? Então, sobre a legislação propriamente dita, nós temos uma lei especial de alienação parental, nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente e nós temos o Código Civil, que trabalha de forma, assim, como que eu posso dizer, interdisciplinar, talvez interdisciplinar, para cuidar da criança e do adolescente. No caso, se a gente tratar especificadamente da lei de alienação parental, nós percebemos que ela é muito mais tem muito mais um caráter de remediação do que de prevenção. Então, nós operadores do direito, nós percebemos que, na verdade, somente remediar algo que já aconteceu, quando a criança ou o adolescente já está sofrendo com os efeitos daquela alienação, né, com aquele abalo psicológico, aquela interferência exacerbada, talvez já é tarde demais. A criança ela leva traumas para a vida inteira, até porque as consequências da alienação parental, além de quadros depressivos, ansiosos, pode causar até mesmo suicídio. Então, assim, nós estamos tratando de algo muito grave. E não é uma lei que vai emitir sanções a respeito de uma prática ou não de atos graves como esse, que vai resolver o problema daquela criança. Então, talvez, se tivéssemos uma legislação que conscientizasse os pais a respeito da gravidade que é essa alienação, que de fato é essa alienação, teria mais eficácia. Então, inclusive, nós temos projetos de leis que visam acabar com essa lei de alienação parental. Por quê? Para a aplicação das sanções que a lei prevê, inclusive até esqueci de responder essa pergunta sua, quais seriam essas sanções que podem variar de multa, uma força policial e até mesmo a perda da guarda daquele genitor que está praticando alienação parental. Nós temos outros meios, tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto pelo Código Civil, de atingir e de conseguir a aplicação dessas penalidades. Então, nós temos aí um projeto de lei que está assim, sendo um divisor de águas na nossa legislação civil, que querem acabar com a lei de alienação parental, porque muitas pessoas estão utilizando-se dessa lei como uma forma de se beneficiar. Vou trazer um exemplo assim que é grotesco, mas existe. Então, nós temos que pensar como um todo. Abusadores sexuais, por exemplo. Então, tem pais que abusam dos filhos, né, fazem essa prática de abuso sexual contra os filhos. A genitora não tem provas concretas e inequívocas que aquilo está acontecendo, faz uma denúncia daquele pai, né?
e, no final, ela passa a ser uma alienante. Então, a denunciante de um caso gravíssimo, ela pode ser tida como uma alienante. Porque aí o genitor, para se vitimizar, né, ele pode ir lá e falar, olha aqui, ela está me perseguindo, ela está impedindo de que eu tenha uma autoridade paterna, ela está impedindo uma convivência paterna. Então, essa lei de alienação parental, propriamente dita, ela tem muitas brechas. Então, por isso que ela é tão discutida pelos operadores do direito. Ela tem, obviamente, seus pontos positivos, porque muitos pais e mães que são alienantes, eles têm medo de perder a guarda. Porque, como eu disse inicialmente, muitos pais eles têm guardas dos filhos como um troféu. Então, na maioria das vezes, eles até temem serem tidos como alienantes para não perder a guarda, né? Então, nós percebemos que a eficácia dessa lei ela tá sendo muito mais no sentido de assustar ou de fato, proibir alguma coisa, remediar uma situação que já aconteceu e que, às vezes, já não tem nem mais nenhum tipo de solução, do que, de fato, atingir uma conscientização. Doutora, eu gostaria de saber também quais são os maiores desafios legais que você encontra ao aplicar as leis que envolvem esses temas de alienação e guarda compartilhada. Então, o maior desafio, ele começa desde o atendimento. Porque, primeiro, que os pais que estão passando por situações tanto litigiosas de guarda ou de alienação parental, eles chegam até o advogado carregados de emoções. Às vezes, com sentimentos de raiva, sentimentos de ódio do outro genitor, né? Então, nosso primeiro desafio começa ali. E agora, a gente pegar essa dor do cliente e transformar em palavras capazes de persuadir o juiz é um desafio seguinte. E, além disso, quando nós trabalhamos com provas, todo o processo, um bom processo, ele demanda boas provas. E como que a gente vai orientar o cliente a produzir provas? Sendo que, às vezes, a criança ela é muito automática, ela fala de uma forma muito serena, muito inocente, e não tem como você ficar o tempo todo gravando uma conversa. Não tem como você ficar o tempo todo tirando fotos. Então, nós entramos no terceiro desafio, que é a produção de provas. Porque é muito complicado para o pai e para a mãe que está passando por uma situação litigiosa desta natureza, deixar de ter tempo de qualidade com o filho para viver ali somente produzindo provas. Então, isso é uma situação que também é complicada, e muitas das vezes, quando nós levamos as provas simples, né, para o juiz, não é suficiente. Então, às vezes, a gente passa por uma situação de que o problema ele existe, mas talvez ele não consegue ter uma comprovação concreta e inequívoca de que está acontecendo, né? Nós nos deparamos com uma beligerância extrema do outro genitor que está sendo atacado. Quando a gente entra com um processo de família, a situação ela se torna ainda mais... A animosidade dos conflitantes ali se tornam ainda maiores, né? Porque o pai ou a mãe ele fica com raiva, gera o sentimento de raiva daquele outro genitor ter acionado o judiciário. Então, assim, os desafios ele começa do começo ao fim. Temos desafios do começo ao fim, a verdade é essa. Mas nós estamos aqui para lutar por essas crianças. Eu não falo nem lutar pelas mães ou pelos pais, porque, na verdade, quando nós temos esse conflito de interesses, o maior prejudicado é a criança. E nós, operadores do direito, nós temos que estar apostos para proteger o direito das crianças e dos adolescentes. E esperamos a contribuição efetiva desses genitores. Então, venho reiterar o nosso agradecimento à sua presença ilustre
e por ter aceitado o nosso convite, em nome de todo o meu grupo, da docente Carolina Pascoal e de toda a equipe Unimais. Temos absoluta certeza que essa entrevista irá auxiliar tanto a nossa comunidade acadêmica quanto a população no geral no entendimento da importância e responsabilidade dos pais para com os filhos, através dos pontos colocados hoje. E, para finalizar, agradeço aos nossos espectadores, nossa orientadora e toda a equipe da Unimais. Até breve.